Oi, gente. É um prazer estar mais uma vez com vocês para compartilhar algumas palavras do nosso estudo da semana, do Vem Segue-me, Alma 36 a 38, Confia em Deus para que vivas. Esse estudo, ele nos leva à alma, quando ele tinha acabado de terminar sua missão entre os oramitas, e ele estava muito triste pela iniquidade do povo. Então ele decidiu reunir os seus filhos e falar para cada um deles individualmente. E aí eu fico pensando que muitas vezes nós já estivemos na condição de filho, ouvindo o conselho do nosso pai. Nós também já estivemos na condição, muitas vezes, de pai, aconselhando os nossos filhos. E Alma, nos capítulos 36 a 38, ele vai abordar sobre esses conselhos que ele deu a Elamã e a Siblom. E é um momento muito especial, porque todos os pais desejam o melhor para os seus filhos. Todos nós queremos ver nossos filhos felizes, bem-sucedidos, fiéis no Evangelho. E nesse momento, a alma coloca todo o seu coração e ele vai falar com seu filho Elamã. E a primeira coisa que ele fala para Elamã é: se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. Ele fala esse se guardares dos meus mandamentos em várias ocasiões durante os seus conselhos. E ele fala para ter cuidado, porque se ele não guardar os mandamentos, ele seria afastado da presença do Senhor. Então nós vemos como os mandamentos eles servem de proteção e guia para a nossa vida. Outra coisa muito interessante que Alma aconselhou o seu filho foi a confiar no Senhor. Ele disse: confia no Senhor nas tuas tribulações e Ele vai te auxiliar. Então todos nós passamos por situações difíceis nessa nossa jornada terrena. Todos nós passamos por situações em que vamos clamar ao Senhor e que podemos sentir o seu auxílio divino à medida que confiarmos nele, à medida que colocarmos a nossa vida e as circunstâncias das nossas vidas em suas mãos. Então, através da própria experiência dele, porque alma, nós sabemos que ele passou por muitas tribulações, muitas vezes açoitado, preso, fugindo de um lugar a outro, ser perseguido, mas o Senhor auxiliou ele em todos os momentos. Então ele diz para Elamã a importância de confiar no Senhor, que nós possamos também lembrar disso e ter essa mesma confiança. Mesmo que o mundo caia à nossa volta, vamos acreditar que existe um Deus, que Ele sabe todas as coisas, inclusive o que é melhor para nós. E Alma, ele presta o seu testemunho para o seu filho. Aprendemos aí a importância de prestar testemunho para os nossos filhos, de ajudá-los, de fortalecê-los. Alma aproveita a ocasião para contar um pouco como ele obteve o perdão dos pecados. E ele fala para Elamã, na sua juventude, quando ele era rebelde, e quando ele, junto com os filhos de Mosias, procurou destruir a igreja de Deus. Quando um anjo lhe apareceu, e daqueles 3 dias em que ele foi atormentado pelo peso dos seus pecados, e que ele se sentia em um inferno sem fim. Ele não podia falar, ele não conseguia se mover. E a angústia, o tormento que ele sentia na alma era imenso. Mas nesse momento, ele lembrou das palavras do pai dele, que falava de um Cristo que viria expiar os pecados do mundo. E nesse momento, ele clamou com todas as forças que ele tinha a esse Cristo para que tivesse misericórdia dele.
E ele clamou com toda a sua sinceridade. E o que aconteceu? Ele relata que logo ele se sentiu livre da dor, da angústia, do tormento da sua alma. E ele foi inundado por uma alegria imensa. Então ele relata que desde então ele não conseguiu parar de pregar o Evangelho, porque ele queria que outras pessoas desfrutassem o poder da expiação de Cristo, o poder do perdão. E de tal maneira que quando ele se levantou, ele disse: eu nasci de Deus, eu nasci de novo. O presidente Benson falou que esse nascer de novo, ele envolve fé no Senhor Jesus Cristo. Envolve receber essa influência do Espírito Santo. Envolve também a expiação de Cristo. A aplicar a expiação de Cristo na nossa vida para a remissão dos nossos pecados e não sentir mais o desejo de praticar o mal. Aí vem o processo de santificação, de procurar realmente ser melhor. Esse é o nascer de novo. Uma pessoa pode até ser batizada e ainda não ter experimentado esse nascer de novo, essa conversão espiritual, essa mudança de coração que fala a alma. Então, a alma, ele vai falar muitas coisas para os seus filhos, muitas. Mas ele fala sobre as Escrituras. Ele fala que ele está confiando os registros sagrados a Elamã. E que as Escrituras, elas são tão importantes que elas tinham ajudado milhares a se arrependerem, a milhares de lamanitas se arrependerem e voltarem para o caminho do Senhor. Que através das Escrituras as pessoas podiam se converterem a Cristo. E que aquelas placas deviam ser preservadas para um sábio propósito futuro, que só o Senhor sabia. E que ele deveria cuidá-la, escrever nessas placas, continuar o registro e preservá-las. E aí eu sempre fico pensando, quando eu estou lendo o livro de Mórmon, em quantas pessoas que precisaram se sacrificar para que nós pudéssemos ter esse registro hoje. Eu penso em quantas gerações foram passadas e aqueles que receberam a incumbência de escrever, desde Nefe, desde fabricar essas lâminas, essas placas de latão, desde escrever nelas a dificuldade, desde guardar, de transportar, depois de esconder, de compilar, de resumir, para o que chegasse para a gente fosse realmente aquilo que nós necessitaríamos. E eles tinham uma dificuldade muito grande pelo espaço dessas placas. Então eles tinham que registrar o mais importante. Então quando eu penso em quantos tiveram que se sacrificar para que nós tivéssemos as Escrituras hoje, nós precisamos realmente entender que as Escrituras são sagradas e que elas nos salvam. Ele fala para o seu filho da importância de preservar essas Escrituras, as Escrituras para a nossa vida. E a continuação do seu discurso, ele fala sobre a palavra, né? Sobre a palavra de Cristo. Ele faz aquela analogia com a liarrona. Ele fala que a palavra de Cristo, simbolicamente, é como a liarrona, aquela guia ou esfera que Leí e a sua família usou no deserto. E que as agulhinhas ali se moviam através da fé. Mas nem sempre eles exerciam fé. Ou nem sempre eles davam a atenção que se merecia. E por isso eles ficaram aí vagando 8 anos no deserto até chegar na terra da promissão. Eles poderiam ter chegado mais rápido. Eles poderiam ter encurtado esse caminho se tivessem sido diligentes e não negligentes, se tivessem dado realmente a atenção à palavra de Cristo, ou essa bússola liarrona. E nós temos muitas, vamos dizer assim, guias na nossa vida. Nós temos as Escrituras, a palavra de Cristo.
Nós temos os conselhos, as palavras de Cristo através dos nossos líderes também, dos nossos profetas vivos, através da nossa bênção patriarcal. Nós temos uma bússola para a nossa vida, mas muitas vezes nós nos distraímos e não prestamos atenção, não exercemos a fé que deveríamos. E aí ele vai falar ainda para Elamã sobre as coisas pequenas e simples, que ele tivesse cuidado, porque das coisas pequenas e simples provém as grandes. E muitas vezes acontece isso conosco também. Às vezes algo é tão simples que não damos a importância devida e não percebemos que as coisas simples podem mudar a nossa vida. As coisas simples como aquela oração em família, aqueles 5 minutos que você acha que não pode perder, que na verdade você está ganhando. O tempo de estudo diário das Escrituras. Eu sempre fico pensando, quando nós estudamos no início do livro de Mórmon em Nef, primeiro Nef, nós estudamos sobre o sonho de Leí. E no sonho de Leí é retratado a barra de ferro, que é a palavra de Deus, que são as Escrituras. Aqueles que conseguiram atravessar, todo o rio, toda a névoa de escuridão, aqueles que chegaram lá na árvore da vida e que provaram esse fruto, eram aqueles que seguravam na barra de ferro. Algo aparentemente simples. Todos aqueles grupos que não seguraram na barra de ferro não chegaram, inclusive Lamã e Lemuel. Então, o Senhor está falando conosco todo o tempo, mas é como se nós não percebêssemos. É algo tão simples. Nós precisamos continuar segurando na barra de ferro. Precisamos ler as Escrituras, analisar as Escrituras, porque só as Escrituras vão nos ensinar a verdadeira doutrina de Cristo e vão nos dar o gás, o desejo de fazer o certo e de nos arrepender dos nossos pecados. E um dia comermos desse fruto. Algo simples. Segurar na barra de ferro, ler as Escrituras todos os dias e muitas outras coisas simples que o Senhor trabalha. Nós vemos hoje jovens missionários, jovens de 19 anos, e às vezes pensamos, como o Senhor usa coisas simples para confundir os sábios. A pureza é um testemunho de um jovem de 19 anos. Pode converter tantas pessoas, pode mudar tantas vidas. Nós pensamos aí em Joseph, ele só tinha 14 anos, tão pouca instrução. E olha o poder, Olha quantas obras maravilhosas vieram através de Joseph, a restauração do Evangelho, o livro de Mórmon, todas essas coisas. Então, quando nós pensamos nisso, é impossível a gente não se emocionar e não desenvolver esse espírito de gratidão por tudo isso. Então, que nós possamos pensar o seguinte: as coisas são simples, são pequenas e simples, tão simples que às vezes a gente não presta atenção. Inclusive, ele cita mais uma vez sobre a haste, a serpente, que o povo só precisava olhar, mas era tão simples que as pessoas não olhavam e se perdiam. Então, que nós possamos ter o cuidado de analisar as Escrituras e decidir de que lado nós estaremos. Se estaremos entre aqueles que não davam a devida atenção à esfera, não exerciam a fé, aqueles que não olhavam a serpente na haste, ou vamos melhorar e fazer da nossa vida uma prática constante de guardar os mandamentos, de ler as Escrituras, de ser realmente melhores. Outros momentos muito significativos desse conselho que ele deu para Elamã, ele fala: aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Você é jovem, aprende isso agora. E olha, a Alma estava falando com a própria experiência dele, porque quando ele foi jovem, ele foi rebelde. E de repente um anjo apareceu para que ele mudasse a vida dele. Então, Elamã
cresceu no Evangelho. Ele tinha a oportunidade agora de ser fiel sempre. E aí ele fala também: aconselha-te com o Senhor em tudo o que tiveres que fazer, e Ele vai te dirigir para o bem. Então a importância de orar sem cessar, de falar com o Senhor, de buscá-lo em oração em todas as situações da nossa vida. De buscar conselhos mesmo, conselhos práticos para a nossa vida. Às vezes é aquela mudança de casa, de cidade, de emprego, aquele curso que você quer fazer, ou a moça que você pretende casar, ou tantas outras coisas que nós precisamos desse conselho do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o fim desde o princípio. Então, Ele vai nos dirigir para o bem. E Ele diz: quando te levantares pela manhã, agradece ao Senhor. A importância de ter um coração grato, de sermos agradecidos. E não ser só agradecidos nos tempos de bonança ou quando tudo vai bem, mas ser agradecidos quando a aprovação bate na nossa porta. Quando muitas vezes chega a doença, o desemprego, as traições. Ser agradecido porque, apesar de tudo isso, sempre vamos ter motivos para agradecer. E porque mesmo nas tribulações, nós vamos aprender. Como, por exemplo, a confiar em Deus. E Alma frisa isso outra vez para Elamã. Confia em Deus para que viva. Então, confiar em Deus é a chave. Confiar todos os dias. Deus é justo. E Ele é maravilhoso. Tudo que Ele fizer é perfeito. E Ele sabe todas as coisas. A continuação, Alma fala para o seu filho Siblom. E ele fala de Siblom de uma maneira muito especial. Porque Siblom era fiel. E ele elogia essa fidelidade e constância. Olha a importância de ser fiel e constante, de manter o ritmo, a cadência, sempre. Não é de vez em quando, mas é constante. E ele lembra ainda para Siblom sobre a expiação de Cristo, sobre a libertação, de ser perdoado dos pecados. Ele também vai falar sobre guardar os mandamentos, sobre prosperar na terra. Ele vai dar alguns conselhos para que Siblom continue ensinando o Evangelho e servindo as pessoas. Ele fala que se ele quiser fazer isso, ele precisa adquirir atributos justos. E aí ele fala alguns, como seja diligente e moderado. E ele diz: procura não ser orgulhoso, não te vanglories. O orgulhoso, ele confia mais nele do que em Deus. Então, ele fala para ele ser humilde. Ele também dá alguns conselhos, como usa de ousadia, mas não de nepotismo. Ele diz: olha, confia no Senhor, seja ousado, haja sem temor, mas não humilhe as pessoas que pensam diferente de você. Não imponha as suas crenças sem a sensibilidade, sem perceber a necessidade das pessoas. Ele fala também sobre ele dominar as suas paixões, sobre aprender a ter autodomínio. E ele ensinou a ter cuidado com a ociosidade, praticar o bem, a servir o próximo. Esses conselhos inspiradores de Alma para os seus filhos são conselhos para nós também, conselhos para os nossos dias. Que nós possamos pensar em todas essas coisas, que possamos guardar no nosso coração e seguir esses conselhos inspirados que nos levam para o bem, nos levam para o caminho que vai nos conduzir de volta à presença do nosso Pai Celestial. Eu sou imensamente grata pelo Vem Segue-me, imensamente grata pelo livro de Mórmon, que tantas vezes na minha vida me ajudou a tomar decisões e me indicou o caminho. Me ajudou a iluminar a minha mente
e a saber exatamente o que eu deveria fazer. Que o Senhor nos inspire, que nós possamos dar o valor sagrado que as Escrituras têm e que elas exerçam essa força na nossa vida, e que possamos confiar no Senhor, independente das circunstâncias das nossas vidas. É isso. Uma boa semana. Obrigada por estar escutando esse vídeo. Até mais.